não para cambistas. Queridos, nós precisamos entender a vontade de Deus. E esse assunto é de suma importância. Nós podemos estar aqui nesse grupo como Judas, ou podemos fazer como um Pedro que se arrepende e se torna um grande líder da igreja de Deus e morre crucificado de cabeça para baixo no futuro. Judas não se arrependeu, ele saiu e vendeu Jesus. E quando Jesus está orando com os discípulos depois da ceia, quem é que chega? Judas e os soldados e os sacerdotes. E qual foi o sinal que ele disse que daria? Quando a pessoa beija a gente, fala mais assim, é um Judas, hein? Já viu isso? Rapaz, aquele camarada é um Judas, me deu um beijinho ainda. Jesus chama Judas de quê? Amigo. E tive tanto tempo com você no templo, amigo, e você vem com porrete, com vara-paus para me prender? Em outras palavras, eu não vou para lugar nenhum, filho. Eu estou aqui. Você sabia que eu ficava aqui? Eu vim orar com você aqui. Você me conhece, você sabia onde a gente orava. Que amigo é você, hein, Judas? Você me entrega o Filho do Homem, com um beijo você trai. Momento muito difícil na história. E os discípulos que não estavam convertidos ainda, principalmente Pedro, pega a faca e parte para a agressão. É assim que faz quem não está convertido em Cristo. Violência. Pedro deixou de orar quando precisou. Era para estar orando, ele estava dormindo. Enquanto Jesus orava, os discípulos dormiam. Na hora que era para estar orando, estavam dormindo. Na hora que era para estar manso, partiu para a violência. Porque não era convertido. Estava bravo, irmão. E Pedro arranca, diz a Bíblia, da bainha da espada. Ele tira e ele parte para cortar a cabeça de um soldado chamado Malco. Só que ele tira um pouquinho e pega apenas na... Jesus faz um dos últimos milagres antes de ser preso. E mesmo com o milagre, o povo não mudou de ideia. Continuaram e prenderam Jesus. Jesus nos deixa isso aqui. A gente precisa entender. Esse símbolo representa o sangue dele por nós, e o pão representa o seu corpo. Tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Não é mais sangue de cordeiro, agora é o de Jesus. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de quem? De mim. Assim como o pão, assim também é o cálice, assim é a ceia. Pode passar. Para anunciar a salvação, Jesus diz assim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beber do cálice, anuncia o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Então, você, não sei onde você tem participado, se em algum momento você já participou de Santa Ceia. Deixa eu ver sua mão. Alguém já participou de ceia aqui? Muito bem. Nós vamos muito breve marcar uma Santa Ceia aqui. Você vai poder estar com a gente e entender. Um ponto importante: a gente não proíbe ninguém tomar a ceia, mesmo se não for batizado. Nós só explicamos o assunto. Isso deve ser para quem está em comunhão com Jesus. Mas pelo fato, eu vejo assim. Se alguém explica diferente, eu não sei. Mas se Jesus permitiu um Judas tomar ceia, quem sou eu para impedir uma pessoa tomar a ceia? Eu não sei da vida dela. Ela decide, é a consciência dela que tem que dizer. Não sou eu. Irmão, você não pode, você não pode. Não, eu não posso fazer isso. E a gente aqui não vai fazer isso. O pastor não vai fazer isso com vocês. Você que tem que pensar, como estou com a minha vida diante de Deus, para mim participar desse símbolo, né? É isso que você tem que fazer. Pode passar, Felipe. Queridos, a Santa Ceia nos leva à cruz e nos aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso. Esse símbolo do lava-pés, da Santa Ceia, o sangue de Cristo e também o pão, representando apenas o símbolo, aponta para quem? Aponta para a volta, lá para a cruz do Calvário, lá atrás, e aponta para o futuro, que é a volta de quem? De Jesus. Ele não está mais morto. Ele venceu. Ele vive. Pode passar, meu querido. E por último aqui, para que você relembre, é o batismo. Quem veio aqui hoje, viu o batismo. O batismo representa três coisas. Pode passar. Aquele que deseja passar pelo batismo precisa compreender e aceitar a verdade antes do batismo. E Jesus deu uma ordem: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É por isso que a gente tem ensinado. Essa é a ordem de Jesus.
ao levar as pessoas para o batismo, você não pode ir cegamente. Você tem que saber o que você vai seguir daí para frente. Pode passar. Esse símbolo é importante. É preciso crer e ser batizado para ser salvo. E disse-lhe: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, condenado. Uma escolha. Dê uma escolha. Automaticamente, pode passar. Quem crê, recebe o batismo. O ladrão na cruz, ele não tinha como ser batizado. Você pode alegar: mas o ladrão não batizou. Mas ele não tinha mais tempo de descer. Mas ele fez uma coisa que a Bíblia diz: ele creu. E se tivesse tempo, com certeza ele se batizaria. E como ali estava, quem é maior que o batismo, que é Jesus, ele simplesmente deu a sentença para ele de vida eterna. Eu te garanto hoje, ali ele é lavado pelo sangue de Cristo, que Jesus estaria morrendo logo em seguida. Símbolo do batismo, da morte, depois sepultado e ressuscitaria por Dimas também. Então, com certeza, se formos salvos, nós vamos ter um encontro com esse cidadão, porque Jesus garantiu a salvação para ele naquela hora. Ele não foi para o céu. Ele não foi. Jesus não foi para o céu. Todos foram jogados ali, queimados. O caso dos ladrões, e Jesus foi enterrado. Então precisa entender, eles não foram para o céu. Ainda não. Jesus diz: quando vier do teu reino, que ele vai ser salvo, vai ser levado para o céu. Pode passar, Felipe, comigo. Quando uma maior compreensão é verdadeira e obtida, é preciso que ocorra um rebatismo. Aqui no caso, se a pessoa afasta, esse é o único texto na Bíblia que nos dá o direito de um rebatismo. Se a pessoa apostata, se a pessoa sai da igreja, se a pessoa adultera, qualquer outra coisa, mata, rouba, ele tem que começar tudo de novo. Então esse texto de Atos 19 nos dá o direito de rebatizar uma pessoa, no caso dele se afastar da igreja, porque o que é desligado da terra é desligado no céu. Ele tem que religar. Pode passar. Batismo só após arrependimento. Nós já explicamos isso para você, tem que se arrepender. Esse é o primeiro passo. Pode passar, Felipe. O batismo é essencial. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? No reino do céu. Por isso hoje você viu essa cena. As pessoas nascendo da água e do Espírito. Pode passar. Deus aprova apenas um tipo de batismo. Há um só batismo. Nenhum outro tipo de batismo não é aprovado. Efésios 4 e 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Existem muitos senhores por aí com S minúsculo, mas o Senhor verdadeiro com S maiúsculo só existe um. Fé, existe muito tipo de fé, mas a fé verdadeira só é uma. E batismo verdadeiro só é um. E muita gente pega esse texto para dizer assim: só pode batizar uma vez. O texto não está dizendo isso. Ele está dizendo a forma de batismo. E não está dizendo batiza só uma vez. Não é isso que está escrito aqui. Está dizendo que há um só batismo da forma correta. E Jesus batizou assim, nas águas. Pode passar? Batizando Jesus, olha o que ele fez. Foi mergulhado. Naquele dia veio da Galileia lá e pediu para João: João, me batiza. E ele foi batizado nas águas. Essa é a forma correta. Se você foi batizado de outra forma, biblicamente não é correto. O batismo tem que ser sepultado, ressuscitar diante de Jesus. Esta é a forma. Pode passar. Jesus saiu da água, indicando que ele entrou na água para ser batizado por imersão. Tem que afundar. O que você viu hoje? Então, meu amado, esse é o batismo. Se você quer seguir a Jesus, tome o exemplo dele, porque é isso que ele está pedindo. Pode passar, meu querido. O batismo por imersão requer muita água. Aqui está, onde mostra água, e lá João foi batizar as pessoas ali. Pode passar. Tem que ter água. Aqui é um outro exemplo do eunuco, que Felipe batizou também. O que me impede se tem água? Desceram da carroça ali e foram batizados. Ele realmente foi à água e aqui Felipe batizou o eunuco. Pode passar. Aqui está o final dessa história. Lá em Romanos 6, de 3 a 4, Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte. Primeira coisa, temos que morrer para o pecado. E pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Morte, sepultamento e ressurreição é o símbolo do batismo. E a comemoração aqui não é o domingo, como você escuta por aí. Ah, depois da morte de Cristo, a ressurreição, agora se comemora com o domingo. É o batismo. É isso que comemora a ressurreição de Cristo. Ele foi morto, foi sepultado e ele ressuscitou no primeiro dia.
Se o domingo era para ser guardado, Jesus quebrou. Ele passou o sábado no túmulo. Descansou assim como na criação ele descansou com o Pai. A Bíblia diz que eles criaram e descansaram. E na morte também ele descansa num túmulo. Se você pegar a Bíblia em Isaías 66, 22, você vai guardar um sábado na nova terra, junto com Cristo e todos os salvos. Então, amigo, não tem para onde correr. A gente sempre desafiou alguém a trazer um texto mandando guardar domingo. Nem na Bíblia católica tem. Você só vai achar isso em catecismo, que foi escrito por homem lá. Aumentaram, tiraram a lei de Deus e colocaram domingos e festa. Isso não está na Bíblia. Amados, é uma realidade, a gente precisa entender o que a palavra de Deus nos diz. Se a gente pregar o contrário, a gente passa por falsos profetas. Esses que usam a palavra pela metade. Então o que eu estou te passando hoje está escrito. Está aí todos os textos, a gente sempre está lendo, sempre está mostrando. Pode caminhar para o final comigo aqui? Revestido, pois, de Cristo, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo foi revestido. Você tem que ser revestido de Cristo. Essa graça dele está lá no livro de Gálatas 3, 27. Todos que são batizados são revestidos dessa graça de Cristo. É transformado, é uma nova vida, recebe a justiça de Cristo. E para fechar, ele diz isso aqui para nós. Pode passar. Em Cristo andamos em novidade de vida. Mais um. E a decisão é essa hoje. E agora, por que te demoras? Levanta e recebe o batismo e lava os teus pecados. Amém. Esse é o apelo hoje. Esse apelo foi feito a Paulo. Quando Ananias foi visitar Paulo cego, 3 dias cego, ele ora por ele, as escamas caem dos olhos. Ele diz: Paulo, e agora por que te demoras? Levanta e recebe o batismo. E Paulo aceitou na hora. E Ananias o batizou. A gente fica protelando e o tempo está passando. E eu não sei até quando vamos continuar esperando. O que você está esperando? Essas são as ordenanças que Deus deixou: lava-pés, a santa ceia, o suco e o pão e o batismo. Nós precisamos participar de todos eles. Jesus disse: faça isso até que eu volte. Pode passar para mim, Felipe. Coloca um clipe ali. Quero que você veja esse clipe aqui comigo.